Hoje a gente vai para a segunda live, né, e eu tô aqui com a Theo Eli. A gente vai conversar hoje um pouco, que nem eu falei com vocês, sobre o autismo, aproveitando essa semana aí, né, da conscientização mundial sobre o autismo. E aí ela tem muito a acrescentar pra gente, porque o trabalho dela é só com isso, tá? E por isso que eu convidei ele. Boa noite, um prazer, Bela, por esse convite. Há muito tempo que a gente tem vontade de estar fazendo um evento desse, mas o tempo é muito curto, né? E a gente tem que fazer um sacrifíciozinho. E foi um dia bem tumultuado, conturbado, pareceram os previstos, mas estamos aqui para falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, do que a gente faz, das dificuldades que o autismo traz. E pretendo, assim, conseguir sanar dúvidas de quem estiver assistindo, mandar as perguntas, a gente vai respondendo conforme a necessidade, o que for chegando, e estamos disponíveis a começar. Você começa, né, Beli? Sim. A gente, né, sabe que o autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição, né? E a primeira coisa que tem que acontecer, não é, Eli? A gente parar de enxergar a criança, né? A gente vai focar muito na criança, porque o nosso trabalho é com criança. Então, vamos lá, parar de enxergar crianças autistas como sendo crianças doentes. Elas não são doentes, é uma condição, é uma forma diferente de enxergar o mundo. Tá? Exatamente. E aí vem aquela dúvida sobre a alimentação. A gente sabe que tem algumas limitações da própria condição, né, do autismo mesmo. A gente tem essas limitações, que como eu falei no post da terça-feira. Alterações gastrointestinais, eles não toleram muito bem determinados alimentos, como alimentos com glúten e a caseína, que é a proteína de leite e derivados. Então, eu não vou entrar muito nessa questão mais alimentar, porque eu já falei sobre isso. Hoje eu vou falar mais sobre como deve ser o ambiente da refeição, para favorecer a alimentação, porque a gente sabe, né, Eli, que eles têm uma certa dificuldade de se alimentar. Sim, sim, o ambiente influencia muito, assim como os transtornos sensoriais, que é o que eu vou pontuar bastante, né, dentro dessa alimentação. Sim, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem ir mandando. E se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente grava uma outra live respondendo tudo, todas as dúvidas, ou um vídeo, alguma coisa. E aí convidamos vocês novamente, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa, né? Devemos parar de enxergar a criança autista como doente, porque ela não é. Segunda coisa, vamos dar autonomia para essa criança. Ela precisa entender, né? Ela precisa se sentir aceita pela sociedade e mostrar que ela né, quer mostrar que ela tem vontades e ela precisa sentir isso, que ela pode mostrar. Primeira coisa também, confiança. Ela precisa de alguém para confiar. Exatamente. Não adianta nada a gente impor para ele que ele tem que comer alguma coisa se ele não sentir confiança em você. Com certeza. Inclusive, Bela, um exemplo importante é a família. Então, a criança autista, ela tende muito a imitar. Então, eu cobro muito dos meus pacientes a respeito da refeição, que esses pais devem buscar pelo menos uma refeição do dia a fazer todos juntos, né, à mesa com essa criança, porque a criança tende a imitar. Evitar que faça aquela refeição separadinha na mesinha da criança, bonitinho, como a gente, né, coloca, achando que é o melhor, e muitas vezes não é. Porque como ele vai muito do imitar, ele quer ver o que está no prato do pai, o que está no prato da mãe, do irmãozinho, da avó, quem tiver à mesa, para ele imitar. Então, se o prato dele tem coisas diferentes, ele já vai ficar ali se perguntando, por que o meu é diferente? Por que papai come aquilo, mamãe come aquilo, e eu tenho que comer diferente? Então, é um hábito alimentar, eu acredito, que a mudança seja dentro da própria de toda a família, né, Vera? Para ajudar essa criança autista a interpretar melhor essa dificuldade da alimentação, que é ambiental, o ambiente produz muito, mas que tem muitos transtornos sensoriais aí no meio. Exatamente. E assim, é importante, né? Você falou exatamente o que eu ia falar, sobre essa interação com a família. Sim, que é muito importante. Isso, vamos pensar aqui, igual na live que eu falei semana passada. Para uma criança, ela vai por imitação, todas as crianças vão. E para uma criança ir por imitação, a gente tem que ser o exemplo dela. Nós que convivemos com ela. Sim. Se para uma criança, digamos, normal, nós somos um exemplo tão forte, para um autista, que geralmente tudo é muito mais acentuado, por exemplo, a recusa alimentar é muito maior do que numa criança normal. Então, a gente tem que ser esse exemplo.
E uma coisa bacana é que pra gente, né, vou falar um pouquinho melhor mais pra frente disso, mas pra gente ser o exemplo, nós temos que fazer também. Não adianta nada eu falar assim, não, você tem que comer. Você tem que comer, vamos sentar aqui e comer, mas eu tô lá aqui no celular e tô dando comida pro meu filho. Não é assim que funciona. Né? Tem que falar com eles e ser o exemplo, porque as emoções deles também são alteradas, não alteradas, mas é muito mais intensas. São mais acentuadas, Sim, né? então, de repente, ele não sente aquela tensão na hora de se alimentar. Exatamente. E uma coisinha pequenininha, que talvez pra gente seja muito pequeno, pra ele desencadeia uma reação muito grande. Uhum. Não é? Eu hoje estava vendo um vídeo, não sei se é o nome da menina, mas era muito interessante, que é uma adolescente que conta sobre... ela é autista e ela conta sobre a vida dela. E aí ela foi, eles estavam sentados, tava o pai, ela e a irmã numa lanchonete. E aí a irmã pede pro pai assim, pai, me leva na casa da minha amiga. E aquilo pra ela pediu um café. E o pai, você quer chocolate? Não, eu quero café. Então teve que ser o café, não podia ser o chocolate. E aí quando a irmã dela falou assim, pai, me leva na casa da minha amiga. Pra essa moça adolescente, na hora ela ficou transtornada. Ela começava a tremer, aí os estímulos do ambiente foram tão intensos para ela que ela começava a ouvir, né? O vídeo descrevia muito bem, ela ouvia a máquina de café funcionando, sim. Ela olhava pro copo e via o copo de café na frente dela tremendo. E aí, o mais legal, lembra que eu falei com vocês que elas têm que confiar em alguém? O pai dela tirou o copo de café da frente dos olhos dela e falou assim, filha, como eu posso te ajudar? E na mesma hora, ela parou de sentir aquelas sim. emoções, ela parou de sentir aqueles estímulos do ambiente, não é? E que nem, acho que você também deve falar um pouco disso, sim. muito melhor que eu, inclusive. O autista, ele percebe muito esses estímulos do ambiente. Muito. E é muito intenso para ele. Muito, interfere bastante no dia a dia. Sim, e quando eles têm, né, um adulto, uma pessoa que eles confiam, que nem foi o caso do pai dessa adolescente, aquilo para, né? Então essa relação aí, entrando aí um pouquinho na psicologia também, essa relação de afeto, né? Que é o que a criança precisa, e eles também precisam. Se sentir seguros em qualquer situação, né? Exatamente. Aquilo foi muito importante para ela. E imagina isso na alimentação, a gente trazendo isso para alimentação. De repente o seu filho não come muito bem. Eu já vi casos, né, que a gente estava conversando naquele dia, só que quer comer gelatina. E às vezes você não quer. Então, até para fazê-lo comer, você tem que saber como fazer. Então, de repente ele só come arroz, feijão e carne. E isso está te incomodando, a gente sabe que não é bom, que podem acontecer alterações nos exames deles, geralmente o colesterol, o triglicéridos vão sempre estar alterados. Então, aí vamos lá, vamos para o nutricionista. E aí o nutricionista, ele tem esse desafio, porque é um desafio, tem que fazer comer bem. Só que não é simplesmente pegar a comida e falar, agora você vai comer arroz, feijão, a carne não pode ser aquele, vamos supor, ele gosta muito de carne de porco, com a gordurinha. Supondo. E aí eu falo, não pode ser a carne de porco com a gordura, tem que ser a carne de boi. Eu começo a jogar um tanto de salada, coisa que ele nem tem o hábito de comer. Ele não vai aceitar isso. Jamais. A mudança, como eu falei, né? Os estímulos do ambiente, eles são muito fortes para ele. E essa confiança também. Então, se às vezes ele tem o hábito de comer arroz, o feijão e a carne, e aí eu quero colocar um monte de outros alimentos, ele não vai aceitar. Ele vai querer que seja aquilo que ele está acostumado. Então, o que eu posso fazer? Continua arroz, feijão, carne, e aí vamos começar com um único legume só. Vamos supor uma batata. E detalhe, não é aquela comida feia. Tem que ser uma comida atrativa. Tem que ser colorida. Tem que exatamente. Ser bonita, tem que chamar atenção para alguma coisa. Sim, e aí o que a gente pode fazer? Os pais aí que talvez tenham um pouco mais de tempo, podem inclusive fazer bonequinhos com a comida. Então, de repente, pode tentar fazer um Bob Esponja. Sim. Mas aí, muita atenção. Vamos supor que seu filho gosta muito do Bob Esponja. E se ele vê o Bob Esponja lá e ele falar com você assim, não posso comer porque é meu amigo. Então, não faço Bob Esponja, faço um outro bonequinho. Mas você pode variar muito, dá pra fazer palhaço com arroz, a cenoura assim em volta, os brócolis embaixo, os olhos de azeitona. Né? Isso, dá pra gente brincar muito. Vamos pensar, se pra uma criança, mais uma vez, normal, essa alimentação divertida, esse lúdico na alimentação, já fazem ela comer melhor, para o autista pode ajudar muito mais, pode contribuir muito mais, né? Então, lembrando, é gradual,
um de cada vez. Não adianta colocar tudo para ele, porque é muito estímulo, ele não vai dar conta. É devagar mesmo. E aí, o que nós vamos fazer? Tentar também transformar esse momento lúdico. E outra coisa muito importante também, a gente comer de frente para ele. Exatamente. Ele senta na sua frente e você senta de frente para ele. Por quê? Ele não vai, ele do seu lado e tal, ele só vai ver a sua mão e a colher. Só. Ali. Você de frente, você tem que ter a noção que ele vai ver o seu corpo como um todo. Ele vai ver o movimento que você faz de pegar a comida com a colher, colocar na boca, mastigar. Então ele vai ver aquele todo. E aí ele vai seguir o seu exemplo e aprender no tempo dele, né? Outra coisa também, a gente deve observar muito a comunicação deles com a gente. Eles têm uma forma de comunicar, e nem sempre é verbal, não é verdade? A maioria. Exatamente. Então, a gente tem que observar. Eles nos dizem o que está acontecendo. Então, de repente, você coloca uma comida e ele começa a te demonstrar que talvez ele está com dor, que ele não gostou. Ele vai encontrar um jeito de se comunicar com você. E você que é cuidador, você tem que estar sempre com ele e entender esses sinais. E aí que gera aquela confiança que eu falei mais cedo, né? Então, no momento da alimentação, nós temos que também prestar atenção nele, né? Nos sinais que ele nos dá. Sim. E eu acho que você pode falar muito mais bastante sobre esses sinais. sobre muito mais do que eu, né? Então, esses sinais a gente tem que ficar atento. Os gostos deles, as preferências, porque também não adianta nada. Ele não gosta, vamos supor, de brócolis, e você querer colocar brócolis para ele comer, porque você quer. Vamos respeitar as preferências dele. E até mesmo, Bela, o tempo, assim, pela dificuldade que eu vou falar logo mais, a respeito da dificuldade do transtorno sensorial com texturas. Sim. Então, a criança autista, ela tem dificuldade com texturas, tanto no toque, no que ela toca, né, no que ela pisa, no que vai no corpinho dela, mas principalmente nessa mucosa oral. Temos que lembrar que a mucosa oral do autista é a parte mais hipersensível do corpo dele. Então, muitas vezes, uma simples banana, ele não consegue comer, porque é uma textura que não agrada a ele, porque ela é mole, é pegajosa, na visão dele é nojento, na visão dele é sujo. Então, temos que arrumar outra forma de transformar esta banana para dar para ele. E assim acontece com vários alimentos, inclusive a gelatina. Alguns deles passam a comer gelatina depois que começam a ter uma convivência, uma vivência maior com amoebas, que leva à identificação da gelatina. Quando a gente passa para os pais, faça gelatina, não vá servindo para ele comer. Faça gelatina para ele brincar. Onde ele pega essa gelatina, toca bastante nela, movimenta, sente as texturas, começa a sentir o cheiro e as preferências de cores. A autista tem muita coisa de cor. Tem a cor que eu prefiro mais, tem a cor que eu gosto mais. A autista, se procura trabalhar sempre as cores primárias. Então, tudo que tem o vermelho, tem o verde, tem o azul, dentro das cores primárias, você vai ter muito mais sucesso. Eu acredito que até dentro dessa alimentação. Sim, né? Uma coisa que eu até postei ontem sobre a análise de rótulo de gelatina, né? Que a gelatina não é um alimento muito bacana para dar para eles, mas dá pra gente brincar aí, de fazer uma gelatina diferente. Natural, né? E uma coisa bacana, né, que casou muito aqui com o que eu tô também planejando falar, levá-los também para fazer a comida. Exato. Eles têm um pouco de dificuldade, muitas vezes, de ficar quieto. Mas você vai levá-lo ali para movimentar, né? Ele tá ali na cozinha, então vamos pegar. Interagir com cada ingrediente, com cada o tempo de fazer, de tocar, de sentir o cheiro. Então não vai ser algo estranho na hora que eu oferecer para comer. Sim. Porque ele vai saber que ele tocou, que ele ajudou a confeccionar, que ele sentiu cada textura, cada cheiro antes, ou até o sabor, que às vezes ele prova antes aqui. Sim. Então na hora que você leva para o contexto produzido pronto, ele vai lembrar, ele vai ter aquela memória dele, olfativa, gustativa, visual e sensorial tátil, porque ele tocou naquele alimento antes. Sim. Então aquilo não é algo novo. Ele vai lembrar fragmentado, né? As etapas da construção daquele alimento. Ele vai conseguir lembrar as texturas fragmentadas daquele alimento. Ele vai conseguir lembrar a olfação fragmentada de cada produto ou ingrediente que você usou naquele alimento. Então, quando é apresentado pronto, não é algo tão novidade. Então, hoje a gente vê no consultório que a gente usa muito a comidinha para despertar isso neles. E a gente tem visto que dentro do público masculino,
são o maior número de autistas são meninos mesmo, que eles têm um interesse muito grande de brincar com essas comidinhas. E a gente brinca usando massinhas, usando a moeba. Então a gente tem esses artifícios. A gente sai daquela coisa antiga de usar, vamos trazer de brinquedinho, de plástico, as frutinhas. Isso para nós já não existe mais, isso já é passado. Então a gente procura mesmo uma moeba da cor de tal alimento. E eles falam, eles vão lá para fogãozinho, eles fazem, tem uns que pedem para colocar até um aventalzinho, eles fazem e eles fantasiam. Olha, Thierry, hoje eu vou fazer isso para você, vou fazer pizza. Tem outros que falam, o que você quer? O cardápio, ele fala até cardápio, o cardápio de hoje. Então, isso que a Bela falou é interessante, sim, deles participarem em alguns momentos, claro que não são todos, que ninguém tem tempo, mas alguns momentos de participação dessa construção do alimento. Eu penso que ele, quando vivencia, para ele deixa de ser coisa nova. Então, ele vai aceitar melhor. Exatamente. E outra coisa também que você estava falando, né, deles virem para cá e brincarem, né, com a moeba, imaginarem as comidinhas que eles vão fazer. A criança, ela imagina muito. Isso é natural dela. E nós, né, nós como pais, né, a gente tem que pensar assim, eles gostam, é importante eles entrarem em contato com texturas diferentes. Então, será que eu estou disposta a deixar o meu filho comer com a mão? Porque é outra coisa bacana também, de deixar eles fazerem. E deixa sujar. Ele tem que explorar. Sim. Ele tem que explorar cada textura. Sim. E muitas vezes, na hora que ele toca nesse alimento, ele percebe que o toque não é tão ruim como o visual. Sim. Então, ele já sente uma textura prazerosa, que com aquela mão ele vai levar a boca e ver que não é tão ruim do que a mãe chegar com aquela colher na frente dele, aquela cor estranha, aquela consistência estranha. A mistureba. E falar come. É complicado. Então, quando vivencia e deixa participar e deixa realmente explorar com essa mãozinha, que é o que eu faço muito aqui com gelatinas, e a gente vê que tem crianças que não comiam gelatina, que os pais depois comiam, nossa, Eli, depois que você passou aquela receitinha que pode deixar ele manipular, colocar as mãos mesmo, até mesmo para sentir a temperatura, que a maioria gosta muito de temperaturas frias, então ajuda, aí eles já passam a comer. Então, elas trazem muito isso pra gente, então é real, né? Essa coisa de conviver com tudo que vai ser feito com eles depois de pronto. Então, vamos confeccionar passo a passo. Eu acredito que é um ponto aí crucial e muito importante de tentarmos. Sim. Né? Sim. E deixar colocar a mão mesmo, Sim. né? Se sujar, isso é importante para eles. É importante, né? Ele precisa sentir. Isso. E outra coisa também antes da refeição, porque para o autista, a refeição, não só para o autista, para todas as crianças, a refeição não é só aquele momento que ela está ali sentada com o pratinho na frente dela. A refeição, muitas vezes, vai lá desde a compra, lá na feira, lá no supermercado. Vai desde ali. Então, se você vai desde o supermercado, da feira, leva o seu filho até lá, deixa ele pegar no pimentão, deixa ele pegar no alface, ele vai entrar em contato com texturas diferentes, como você falou, com cheiros diferentes também, e cores diferentes. Exato. Então, assim, o bom é que também os legumes, eles têm muitas cores primárias. Colorido, né? Frutas e verduras têm cores primárias, que é o que agrada a eles. Com certeza. É o que mais chama atenção. Então, aquele primeiro contato ali já vai favorecer uma alimentação, né? E o momento também da refeição, uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, é fazer barulhos, né? Por exemplo, a panela, o cheirinho, às vezes o barulho do alimento ali cozinhando, né? Aquele barulhinho já é atrativo para ele também. Né? Né? O meio externo exerce muita influência sobre ele. Muito, principalmente essa questão sensorial auditiva. Eles têm uma sensibilidade tão hipersensível, alguns, né, bem hipersensível, que nos testes que a gente aplica para avaliar, né, as funções, como que estão as funções sensoriais e como que está essa modulação, realmente a gente utiliza de artifícios de sons para ver como que está, né, o filtro auditivo, sensível, hipersensível, hipossensível, e realmente você está falando, eles reconhecem o som sem ver o objeto. Então eu coloco muitas vezes o som de panela que está fritando alguma coisa. Eles falam na hora, panela, comida, fogo, misturam mesmo assim. Então aquele som é importante. Exatamente. E
é bacana, né? A gente vê isso. Outra coisa também que eu vi isso, eu achei o máximo. Você cantar musiquinhas para eles. Por exemplo, comer, sim, comer. tudo. Cantar a musiquinha, eles já sabem que aquela hora é a hora da refeição. Então, Condiciona, isso né? também, isso chama a atenção deles. Sim. E assim, se a gente pode ter esse contato tão próximo deles, né? Tratá-lo, ele, como eu falei anteriormente, ele tem que se sentir uma pessoa normal. A gente não pode olhar como se ele fosse Tem que doente, porque ele não é. os típicos, né? Sim, É difícil quando a gente passa assim, porque a gente avalia muitos graus, né? Então, dentro do que a Bela está falando aqui, ela está passando assim, no geral, crianças que têm um autismo aí de leve a moderado. Com o severo, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, porque ele tem maior resistência mesmo, tá? Mas também, com jeitinho, com carinho, com muito amor, com muita paciência, dá para trabalhar também, tá? Dá para e uma trabalhar coisa também. também é a gente sempre tentar, né? Não existe uma receitinha mágica pronta que vai dar certo. Não, dentro do autismo não né? tem receita pronta para nada, sabe? Nem na nutrição, não tem nada Nada. Então é tentativa. Então, se não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Exatamente. Às vezes a gente, né, tem que fazer umas coisas mais doidas aí para ver se. Nos misturas Isso, e deixar as ideias deles fluírem, porque eles dão muitas ideias. Quando eles fazem essas comidinhas para mim, é interessante a fala deles da mistura de um alimento que é totalmente salgado, que é um alimento assim para o almoço, e eles trazem com mistura de algo que é café da manhã. Então eles falam para mim, olha, é um bolo. Mas de que é esse bolo? Ah, ele é um bolo de macarrão. É um bolo, eles falam, é bolo de arroz, é bolo de feijão. Então eles fazem mesmo. Então, quer dizer, essa tendência dessa misturinha tem importância bastante na vidinha deles, sim. Eu acredito que é um caminho legal para a gente começar a tentar seguir, né? Sim. Que alguns autistas meus aqui, eu já até indiquei, eu tenho uma que já está na escolinha, de culinária, com 6 aninhos, é uma gracinha. Então, a gente até brinca porque ela gosta de fazer coisas finas, coisas chiques. Aí ela chega e fala, tia Eli, hoje eu fiz um cupcake. E você não trouxe para mim? Não sobrou porque eu comi tudo. Estava muito bom. Então, assim, essas escolinhas de culinária incentivam bastante. Já temos aqui na cidade algumas. Então, assim, é bem interessante procurar tudo que tem a ver com o alimento, com a produção dele, desde a plantação, trabalhar todo esse processo para eles começarem a entender aquele alimento. Porque muitas vezes eles assustam com a textura e com a cor mesmo, tá? Porque eles são muito visuais. E ele visualiza aquela textura, aquela cor, é difícil você falar, vai comer que é saudável. O que é saudável? Não sei o que você está falando. Sim. Concretiza esse saudável para mim. Né? Então, concretizando, vamos voltar lá na historinha, que o público de hoje é até desconhecida. Vamos voltar lá para o Popeye. Né? Vamos comer espinafre e mostrar o músculo. Então, quando eu como espinafre, eu fico muito forte. Não é o que acontece, né? Não é bem. Então, é uma forma, né, de condicioná-los mesmo, fantasiando, mostrando, concretizando tudo, né? Sim. E outra coisa que nem você estava falando da paciente que veio aqui, dessa menininha, que ela faz os cupcakes e tal, e às vezes eles têm umas criatividades bem assim, pensa, um bolo de feijão. Gente, se ele deu essa ideia de fazer um bolo de feijão, tem que fazer. Vamos tentar. Coloca ele lá para fazer. Vamos juntos, vamos tentar aqui. Vamos fazer um bolo de feijão. Será que fica gostoso? Funciona. Dá ideia para essa criatividade dele, às vezes, né? Fazer um bolo de feijão. Eu já vi, inclusive, um bolo de feijão. Era um bolo mesmo, de verdade. Eu não sei quem fez, mas de repente, essa alternativa pode ser um alimento que seja saboroso. E uma coisa também importante a gente lembrar na refeição, a gente deve incentivá-los, encorajá-los. Então, às vezes eles estão com medo de experimentar alguma coisa. Experimenta você primeiro, fala que é gostoso, é aquele momento lúdico também. Se ele quiser dar a comida na sua boca, aceita. Ele está querendo imitar o seu exemplo, né, assim como você dá a comida na boca dele. Se ele sentiu abertura para dar comida na sua boca, também permita isso. E, inclusive, assim, a maioria deles, eles têm muito essa coisa de ter um amiguinho que tem que andar agarrado. Então, a maioria deles tem essa mania dos bonecos, dos super-heróis. As meninas têm sempre algo também que elas gostam muito das princesas. E, de repente, levar esses super-heróis para a mesa também. Então, hoje a gente vai almoçar junto, né? Eu gosto mais do Batman. O Batman vai sentar aqui e vai comer com a gente. Deixa ele fingir que tá dando comida pro Batman. Olha, uma colher vai pro Batman, agora uma para você.
Ah, eu quero dar uma para a mamãe, então a mamãe, você leva para a mamãe. É uma forma também lúdica de construir, né, para recursos dessa criança alimentar. Porque a gente sabe que dentro do autismo, e a maioria são assim, muito agitados, vêm com muita hiperatividade, eles monitoram a alimentação, a gente falando assim parece bonito, fantasioso, que a criança vai ficar sentadinha ali, e a gente sabe que pela hiperatividade que a maioria tem, eles não param muito sentados a essa mesa por um tempo para comer. Então a gente pede, coloca as regras, esse tempo eu vou ficar aqui, mas sentiu que ele está cansado, começando a mostrar estereotipia, está começando a se movimentar muito, ele não quer ficar preso naquela cadeira, ele quer dar uma voltinha para se autorregular e voltar, dá um tempo da voltinha e fala, olha, se você não voltar para a mesa, o Batman vai comer tudo, ou a princesinha Rapunzel vai comer tudo. Quando você voltar, ela já comeu. Ah, deixa ela comer porque ela é minha amiga. Tá, mas aí ela vai ficar forte, você vai ficar fraquinho. E como que você vai brincar com ela depois se você está sem força? Então é um meio assim que eles voltam correndo. Não, então eu vou comer mais para mim ficar forte para brincar no Batman. Sim, então, essa coisa lúdica é muito legal. É muito legal. Né? Tudo dentro do nosso trabalho é tudo muito lúdico. Por isso que a gente consegue, né, sucesso no que a gente faz, né, nas intervenções, resultados, porque é tudo muito lúdico. Sim. E uma coisa também que eu estava verificando, né, estava estudando um pouquinho também, sobre os momentos que eles ficam muito agitados à mesa, né? Acho que você pode falar melhor que eu, mas pelo que eu entendi, pelo que eu estudei e tal, há um tempo atrás, nós também temos que passar a tranquilidade para eles. Eles têm que sentir primeiro que nós estamos tranquilos, então, né, às vezes a birra, aquela agitação, ele quer te passar, ele quer comunicar com você alguma coisa. É uma comunicação. Então, primeiro, entenda o que é. E não fique nervosa, tenta ficar calma, porque se você fica muito agitado, é mais um estímulo para ele, é mais um estímulo que ele vai ter que aguentar. Não dê muitas ordens também, não fala muita coisa, coisas simples. Porque quanto mais a gente fica nervosa, pior é para eles. Né? Mas a gente passa, né? Outra coisa também, dentro ainda falando da alimentação, dessa parte que você falou aí do lúdico de passar, a gente falando assim, mas a vida da gente é tão corrida, a gente levanta cedo, aí eu tenho que ir para a escola, ele está enrolando, aí eu não deixo ele comer sozinho, então eu já vou enfiando na boca mesmo. Por isso que quando eu converso com os meus pacientes, com os pais, eu peço assim, que não sejam todas as refeições dessa forma, que eles escolham uma do dia, que tenham um tempo maior para dedicar a isso. Então, a maioria são assim, a janta mesmo. É à noite, que tudo para, todo mundo para, vamos ficar. Então, assim, eu peço para escolher uma alimentação do dia. Eu sei que as outras é complicada pelo corre-corre. Que a gente colocando aqui, parece que a vida da gente é tão tranquila que todos os dias vamos sentar e vou deixar o menino ficar ali, aí a van já passou, o pai estressou, já deixou o menino para trás, porque passou do horário do trabalho dele, e aí o menino acaba de comer para ir para a escola, e eu sei que eu ainda tenho que escovar o dente dele, porque ele não vai escovar sozinho. Então a gente pede esse momento mesmo, assim, uma vez do dia. Porque sendo uma vez do dia, nos outros ele vai perdendo o hábito, porque vai, por repetitividade, ele vai conseguindo, né? Sim, e outra coisa da gente lembrar também é que, como uma criança, mais uma vez, normal, toda criança ela tem uma variação de apetite, né? Então, se de repente no dia o seu filho ele não quer comer, não força. Respeita esse momento dele. Sim. Né? É muito importante respeitar. E até mesmo a gente falar um pouquinho do transtorno sensorial, que é tudo a alimentação, né? Sim. A Bela trouxe agora, fez eu lembrar aqui vários episódios do transtorno sensorial. Então, assim, primeiramente, falando que eu sei que muitas pessoas nem sabem o que é um transtorno sensorial, o que é uma modulação sensorial, o que são as dificuldades da integração sensorial. Tá? Então, sensorial nada mais é do que todas as nossas sensações. Então, nós seres humanos somos todos sensoriais. Então, a gente tem aquelas 5 sensações que todos aprendem na escola, né? Olfativa, gustativa, tátil, né? Auditiva, visual. Temos mais 2 importantes que não se falam. Geralmente, a gente que estuda profundamente o assunto, é onde a gente estuda elas, que são as sensações proprioceptiva e sensações vestibulares. A sensação proprioceptiva, ela está ligada, né, localizada nos nossos músculos, nos nossos tendões, na nossa circulação. Ela é responsável por todo o movimento que fazemos com o nosso corpo.
Então, simples levantar o pé para chutar uma bola, essa sensação é acionada. Então, essa modulação tem que estar regulada para você saber que força você vai usar para chutar aquela bola, que tamanho é aquela bola, né? De que forma você vai fazer isso. Para sentar numa cadeira. Então, você visualiza a cadeira, vê o tamanho, vê a forma, aí você já entra em atividade, essa sensação proprioceptiva, de que forma eu planejo esse corpo e que força eu vou usar para sentar naquela cadeira. Porque se é uma cadeira alta, uma cadeira baixa, é macia, é dura, tem proteção. Então, isso tudo é feito assim, em milésimos de segundo, porque o ambiente nos dá a informação, nós visual, né? A Maria é visual, você vê, e já o sentido entre ação devolve de uma forma adaptativa para o ambiente, de que forma você tem que fazer aquela ação. E o vestibular é a mesma coisa. O vestibular está localizado no ouvido interno, no vestíbulo, não tem a ver com capacidade auditiva, tem a ver com sensações auditivas, tá? E ela traz, assim, todas as sensações de, como que a gente pode dizer, gravitacional. Então, tudo que aquilo que seu corpo vai usar gravitacional, essa sensação vestibular entra em ação. Então, para você dar uma meia volta... com equilíbrio. Com equilíbrio, né? Então, assim, uma volta que você dá no corpo para virar uma esquina, está acionando a sensação vestibular. Para você subir uma escada, está acionando a sensação vestibular. Para saltar numa cama elástica, para descer no escorrega, como eles gostam, subir na parede de escalada. Tudo é usar essas sensações. E essas 7 sensações, elas precisam andar em harmonia. O que é essa harmonia? É essa modulação funcionar bem. De que forma que ela funciona bem? Ela funciona bem em equilíbrio quando o ambiente te proporciona a sensação. Vamos colocar uma sensação tátil que é fácil de entender. Tem uma panela na sua frente que você sabe que acabou de sair do fogo. Porque você visualizou ela saindo do fogo, você está vendo fumaça saindo dela. Então, se você tocar nela, essa sensação tem que ser imediata. Se a sua modulação sensorial está organizada, está funcionando bem, essa sensação ela tem que ser devolvida de uma forma adaptativa muito rápida, dizendo, retira a sua mão. Está quente. Uma forma que tem dessa modulação está baixa, de você às vezes, né, queimar para depois sentir, é a panela está quente, você segurar, demorar alguns segundos, quando começou a doer, nossa, queimou. Então, tem alguma coisa errada aí nessa ida ou na volta dessa transmissão aí de sensações. Mesma coisa, a panela está ali quente, e antes de você chegar a uns 10 centímetros dela, você já retira a mão porque já sentiu calor. Ou seja, tirou muito rápido. Nem tocou, o que está acontecendo? Então, essa resposta ela está indo de uma forma muito lenta ou está só sendo devolvida de uma forma muito lenta. Então, essa modulação sensorial não está funcionando bem. E para o organismo funcionar com todas essas sensações em harmonia e você não ter outras dificuldades causadas pela disfunção da integração sensorial, essas modulações têm que estar todas em harmonia. Então, todas as sensações você tem que sentir porque são prazer. E de uma forma gradual, que você não precisa ir com muita intensidade nem com pouca intensidade. E o que a gente sabe do respeito do autismo, que dentre toda a população, seja criança, adulto típico, né, ou mesmo né, o atípico, que é o autista, pode ter disfunção sensorial típico também, porque pode ser uma criança típica que não teve estímulo. Uma criança que ficou muito no berço, não explorou o ambiente, não ficou se sujando, uma mãe que super protegeu, uma mãe que não deixou essa criança brincar com terra, com barro. E hoje tem muito isso, porque a gente vive num mundo online, onde a maioria das crianças, o primeiro brinquedo é um tablet e é um celular. Então a gente vê crianças aí, bebezinhos, que só calam quando estão com o tablet na mão, assistindo algum vídeo prazeroso para ele. Tem estímulos? Muito, mas muitos estímulos auditivos, visuais. E isso acelera o cérebro. Então, a criança, às vezes, que não experimenta muito o ambiente, ela pode ter disfunção da integração sensorial, sim, mesmo sem ser autista. Porém, uma disfunção menor, uma disfunção onde ela mesma vai se autorregulando, buscando sozinho, ao longo da vida, sem causar tantos prejuízos. Mas quando se tratando de uma criança
atípica que está dentro do quadro do espectro autista, mesmo que seja um autismo leve, um autista de alto funcionamento, ela já traz transtornos sensoriais, porque eles são os que mais têm essa dificuldade de lidar com as sensações. Então, dentro do autismo, que a gente percebe que todas as sensações são desorganizadas. É muito difícil chegar um autista para mim, quando eu aplico a avaliação sensorial nele, e que um dos sentidos dê totalmente regulado e 6 totalmente desregulados. Não acontece. Se um está bem desregulado, né, dando uma resposta aí de mais de 2 desvios de disfunção, que é comparado aí até uns 70% de diferença de uma criança típica, você pode ter certeza que nas outras sensações ela já está indo para este caminho. Porque as sensações, elas são um efeito dominó. Então, se a minha sensação tátil, ela está hiporresponsiva, ela está baixa, ela não está... Eu estou tendo que ter muito estímulo para sentir esse prazer, saiba que as outras sensações também vão entrar em disfunção e vão ficar ou hiporresponsiva ou hiperresponsiva, tá? Porque elas não é questão de que um autista que tem uma sensibilidade auditiva hipersensível, a tátil dela tem que ser hipersensível? Não. Ele oscila. Então, muitas vezes, ele tem uma sensação tátil muito hipossensível, onde ele precisa de um estímulo muito maior para dar prazer, enquanto que no auditivo, no filtro auditivo, ele já tem uma disfunção muito elevada, muito hipersensível, que um simples barulho, que para nós é normal, de um ar-condicionado, de um ventilador, de uma sala de aula, as crianças, no momento que todos os lápis estão escrevendo, eu tenho um autista aqui que reconhece o som de um lápis, uma folha, sem ver o lápis. A gente coloca apenas o som e pergunta, que som é esse? Ele responde na hora, lápis. E você gosta desse som? Não. Horrível, muito ruim, muito ruim. Mas não é de um lápis, são de vários lápis. E muitas vezes, quando você coloca a sensação tátil na mãozinha dele ou no pezinho, e você oferece algo assim, com uma textura muito macia, ele não se importa com aquele prazer. Ele não sente prazer naquela textura macia. Aí você oferece uma textura muito grossa, muito pesada, muito áspera, que para nós que estamos regulados, temos aquela tal gastura de tocar, que nós estamos regulados, eles querem tocar muito, com muita intensidade, pisar muito com muita intensidade, por quê? Para trazer o prazer, porque as sensações todas são prazer. Então, dentro do quadro do espectro autista, eu considero que a desregulação da integração sensorial, os distúrbios sensoriais, são os primórdios mesmo de tratamento. Por quê? Essa disfunção sensorial acontecendo em qualquer fase da vida dessa criança, ela vai trazer consequências muito graves lá na frente, que uma delas é essa da alimentação que Bela colocou. Por quê? Uma criança que tem uma sensação olfativa hipersensível, supomos que ele está dentro do quartinho dele ainda, dormindo. E essa mamãe já começou na cozinha para preparar o alimento. O cheiro da cebola ou do alho que ela começou a fritar, esse cheiro já chegou para ele lá no quarto. E supomos que esse cheiro não foi agradável. Não agradou. Quando ele for se alimentar, o que vai vir na memória dele vai ser olfativa. A primeira memória. Ele vai sentir o cheiro do alho, que ele sentiu lá no quarto e não gostou. Então, a tendência é eu rejeitar aquele alimento, porque a minha sensação olfativa está muito hipersensível, então esse cheiro chegou antes do paladar. Então, é uma desregulação que leva a vários prejuízos, como, por exemplo, uma criança que tem uma disfunção sensorial bem severa, que chega aí aos 2 desvios de disfunção, por exemplo, no sistema proprioceptivo e vestibular, ela vai ter lá na frente um distúrbio também psicomotor. Ela não vai desenvolver a motricidade dentro daquele tempo que era para ser desenvolvido. Por quê? As disfunções sensoriais, elas trazem atrasos motores. Tanto no aspecto de coordenação motora global, como um todo, de todo o corpinho dela, de entender esse corpinho no espaço, de entender essa imagem, esse esquema corporal dele,
de compreender as partes desse corpo, de compreender como que eu utilizo as partes desse corpo, podem estar ligadas não só a atrasos. Essa criança tem uma DNPM, por exemplo, né? Como os médicos vê a criança e vê uma criança assim, que não tem assim, características tão, né, muito sucintas de autismo, não é aquelas características, né, tão assim, visíveis, como do autismo mais moderado, às vezes se confunde. Fala, não, essa criança não é autista. Mas muitas vezes desconhece o que está acontecendo na vida daquela criança no aspecto sensorial. Então, quando a gente aplica essa avaliação sensorial, os resultados que nos trazem, é compreensível toda aquela desorganização. Porque a criança se desorganiza totalmente. Então, ela é uma criança que ela tem muitas interferências. E o ambiente, ele é muito adoecedor. Vamos pensar numa criança com autismo que tem uma hipersensibilidade auditiva. Porque são os casos que a gente mais está tendo problemas hoje, são com crianças, hipersensibilidade auditiva. Vamos pensar nessa criança dentro da sala de aula. Sala de aula é o inferno do autista hipersensível auditivo. Por quê? Porque tem todos os tipos de barulho. Dependendo do local que essa criança senta, ela está ouvindo barulho da quadra, ela está ouvindo barulho de quem passa na porta, ela está ouvindo barulho das crianças todas conversando, aquele monte de vozes juntas. Ela está ouvindo barulho, que algumas escolas ainda são quadros de giz, aqueles giz raspando no quadro. Ela está ouvindo barulho quando todas as crianças começam a colorir juntos, aquele sonzinho do lápis no papel fazendo tss, tss. Quando todas começam a fazer um recorte, aquele barulho da tesourinha, todas juntas, que para a gente é normal, para eles não. Aquilo chega com intensidade tremenda. E ele começa a dar sinais dentro dessa sala de aula que tem algo que está ruim. Mas muitas vezes os professores não conseguem identificar. Então, o que a gente leva para os professores dentro de sala de aula é: vamos prestar atenção nos sinais que essa criança hipersensível auditiva, visual, está te dando dentro de sala, professor? A criança hipersensível auditiva, ela dá vários sinais. Então, quando ela tem estereotipia, que a maioria tem, ela vai começar a mostrar essas estereotipias mais vezes. Ela vai aumentar. Então, se ela fazer uma estereotipia ali durante o período de aula 1 ou 2 vezes, ela vai fazer o período de aula todo. É uma criança que ela vai se levantar do lugar e vai dar uma volta, vai lá atrás, ela volta, ela mexe no outro. Ela quer comunicar que ela não está dando conta daquele barulho. Aquele som está ruim. E o que eu faço com ele? A vontade é de sair correndo, como alguns fazem, outros não conseguem. Alguns dão sinal com o rostinho, começam a ficar com a cor mais avermelhada, começam a esfregar muito a mão no rosto, ou as mãozinhas na perna, nos braços, outros fecham as mãozinhas, e está dando sinal de hipersensibilidade. Outros começam a tampar os ouvidos. Então, quando chega nessa fase de tampar os ouvidos, mãe, professor, é hora de você atentar mesmo. A coisa está grave. Isso está adoecendo meu filho. Então, hoje, a gente vem pedindo, tentando conscientizar todos os ambientes que se adaptem para essa dificuldade sensorial auditiva, porque é a que mais tem trazido transtorno, porque é a mais difícil de regular. A Tati a gente regula rapidinho, a gente passa as instruções para a mãe, fazemos a dieta sensorial, a mãe segue. Não dá 2 semanas, a mãe traz, olha, fulano, agora aquilo que ele não pegava, ele está pegando, aquilo que sujava agora é gostoso, aquilo que era meleca, ele quer toda hora. Então, assim, ele já se regulou. Ah, mãe, olha, ele caía toda hora, ele cai toda hora, agora não cai mais. Agora ele salta, corre e não cai mais. Ou seja, propriocepção, movimento, está tudo melhorando. Olha, aquilo que ele ficava girando, ele parou. Ele quase não gira mais. Essas outras sensações se regulam rápido. A que realmente demora mais e que é mais difícil de regular é a sensorial do filtro auditivo. Tá? E se a gente for olhar aí fora o mundo, tudo
oferece hiperestímulo, tanto visual como auditivo. Por quê? Um shopping, imagina. O shopping é uma coisa muito difícil, até pra gente. Imagina um shopping em época de Natal. Natal. Aquele monte de gente conversando, perguntando preço, perobando mesmo. Criança naquele parque gritando, gritando, gritando. Entendeu? Todo mundo conversando, barulho, barulho. Tá difícil para essa criança se autorregular. Então, para ela ali começa ela ter vontade de brincar, porque os brinquedos são professores para eles de autorregulação proprioceptiva, vestibular, tátil, movimento, mas o auditivo está incomodando muito. Então ele quer brincar, mas não dá conta. Então, muitas vezes, ele surta dentro do shopping, ele se joga no chão, ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a tapar os ouvidos, ele começa a puxar essa mãe pela mão, mostrando que ali está ruim. Esse ambiente está péssimo, mãe. Então, a gente querer, assim, reconhecer a hora que esse ambiente está ruim. O que fazer quando essa criança surta, que leva a surto? De gritar, de agredir, sair quebrando tudo, derrubando o que tem na frente, ou agredindo, ou se auto-agredindo. Por conta de sensorial de filtro auditivo. Isso acontece, tá? Isso é real. Primeiro passo. Não perguntar para a criança por que você está assim. Só tentar tirar aquela criança daquele ambiente que está proporcionando o hiperestímulo, levar para um ambiente que tem menos estímulo visual e menos estímulo auditivo, abraçar essa criança, se for a mãe ou o pai, tentar acalmá-lo, fazer massagem nessa parte frontal, que traz muito conforto. Alguns já sabem trabalhar a respiração, que a gente trabalha isso muito dentro do consultório. Tem crianças aqui de 2 anos que já faz a respiração diafragmática. E a respiração diafragmática traz uma calma imediata. Tá? Imediata mesmo, imediatismo. Leva para esse ambiente diferente. Abraça essa criança. Não segure as mãos dela nunca, porque as mãos é a defesa para ela soltar aquele hiperestímulo pelas mãos. As mãos do autista é toda a proteção que ele tem. Segurou as mãos, você tirou a proteção que ele tem. Então tente abraçar esta criança, para mostrar que ele está seguro. Mostrar que aquele som já mudou, que aquele som já saiu, que aquele som não existe mais. Se você tiver com o celular na mão, comece a colocar musiquinhas que ele está acostumado a ouvir, que gosta. Musiquinhas lá, infantil, músicas que transmitem calma. E vai colocando aos poucos o ouvidinho dele, vai massageando essa criança na região das costas, vai trazendo esse desconforto, mudando esse desconforto, massageando as mãozinhas. Quando ele deixar você pegar nessa mão, que vai demorar. As mãos é o que mais vai demorar para segurar, tá? Porque ele está pedindo socorro pelas mãos. Então você vai tentando acalmar essa criança fora daquele ambiente. E ali você conseguiu, você mesmo, tampa os ouvidinhos dele. Pega o que você tem na mão, uma blusa, faz um fone de ouvido. Faça isso, faça uma concha acústica. Se você tiver com 2 lenços, faz uma concha acústica e segura. Se você fizer isso com a sua criança durante uns 5 minutos, ela já vai se autorregular. E imediatamente sair daquele lugar, oferecer um conforto para ela, que é umas massagens nos pés de pressão, massagem nas mãos com muita pressão. Ela vai se autorregular. E isso acontece muito dentro de sala de aula, em parques, né? Em mercados. Supermercados também é um horror. Então, não é evitar sair de casa com a criança. É você saber utilizar desses ambientes com segurança com a criança. Outra alternativa, muitos profissionais são contra, eu sou a favor. Quando essa hipersensibilidade está muito grande, e você conhece o seu filho, e você sabe que você tem que ir a uma festa de família, e que aquelas vozes vão trazer desconforto, ensina seu filho a usar fones de ouvido. Sem música, ou com música se ele quiser. Para ele sair para este ambiente. Prepara ele antes. Olha, filho, amanhã tem festinha na casa da vovó. Vai estar aquele tio barulhento. Vai estar aqueles priminhos que conversam tudo junto. Vai estar aquelas músicas tudo misturado e todo mundo conversando.
Então, em vez de você ficar em casa e a mamãe quer muito ir, a mamãe vai te proteger. Isso conversado antes. Coloca o fone, mostra para ele que o sono vai chegar e leva essa criança. Outros acham que isso está isolando a criança. Não, não está. Porque com o fone, ela consegue ouvir ainda, tá? Todos os comandos. Ela só não vai ouvir com a mesma intensidade que estaria sem o fone. E não é aquele fone que coloca intra, não. Sempre externo. Porque quando você vem com externo, ele é menos invasivo. Se você vem com intra, né, auricular, então você vai invadir essa cavidade toda que ele tem sensibilidade. As mães, a gente sabe, tem dificuldade para passar o cotonete nas orelhas. Passar, porque é hipersensível. Tá? Então, são dicas que a gente dá dessa sensibilidade que a gente acha mais grave de todas as sensações. E dentro de escola, inclusive, a gente está pedindo para as mães que os filhos tragam a questão, o porquê dessa desorganização, o porquê dessa falta de atenção, e que dentro disso as escolas permitam o uso de fone, de EPI mesmo, a partir de 15 decibéis, para essa criança usar nos momentos de intervalos de mudança de professores, que é barulho, para a criança ou o adolescente usar para fazer prova, porque ela com fone desse, ela vai se concentrar mais no que ela tem para fazer, porque aqueles barulhos não vão chegar. Tá? Então, eu tenho experiências com crianças aqui a partir de 7 anos e adolescentes de 13, 14, 15, que estão fazendo uso destes fones dentro de escolas e que os resultados são positivos. Tá? Os resultados sobem muito, muito mesmo. Tá? Eu deixava ela falar mais um pouco, eu tenho muita coisa para falar, senão eu roubo o espaço dela. Eu queria bem falar... tempo, né? Acho que se a gente for falar tudo, a gente fica aqui a noite toda. Porque eu queria passar um pouquinho a respeito de algumas coisas que trazem autorregulação para o autista, de todas as disfunções juntas. Então, dentro do autismo, como ela traz a disfunção sensorial, ela traz toda essa desregulação, ela chega realmente no olfato e no paladar. Então, as crianças ficam mesmo seletivas. E essa seletividade, ela não pode ser, como a Bela disse no início, forçada. Mudar de hoje para amanhã. Não. Essa hipersensibilidade tem que seguir uma dieta sensorial, onde vai trazer essa criança de volta aqueles cheiros e sabores que agustam mais, né, para os alimentos, que geralmente são cheiros cítricos e sabores cítricos. Se você usar artifícios cítricos, os 4 cítricos que a gente mais indica, iniciar com a laranja, depois, segunda semana, você passa para o abacaxi, na terceira semana, você passa para o maracujá, na última semana, você entra com o limão, que é o mais agressivo. E sempre que você oferecer o cheiro dessa essência, você oferece o sabor dessa essência. Seja ele artificial, seja ele natural. Seja ele em forma de uma jujuba, seja ele em forma de um suquinho. Porque isso vai aguçar a olfação e a gustação, vai fazer com que ele sinta as duas sensibilidades ao mesmo tempo, que ele condicione, bom, eu senti o cheirinho de laranja, e agora eu provei algo que está com o mesmo cheiro, então eu associo. Então isso faz aguçar mais a minha sensação gustativa e olfativa, e vai melhorar essa alimentação. Então são recursos simples que podem ser usados em casa, quando está começando a entrar em seletividade, não deixar entrar completamente. A criança chegar para a gente, ó, tem 4 meses que ele só quer saber de todinho e esse tipo de biscoito. Come mais nada. É a mesma coisa da água. Tá? Eles têm alguns, Bela, que estão com dificuldade de tomar água, que estão querendo só água de coco. Só água de coco. Então, a água é importante, oferecendo aos poucos e colocar aromas. Aromatizar as águas. Uma água talvez saborizada. Saborizada. Aromatizar hortelã. Né? Aromatizar hortelã. Alguns cheirinhos Como você assim. falou também de gradualmente, a gente pensa como se fosse uma introdução alimentar. Na introdução alimentar, a gente não vai gradual as frutinhas, onde a gente oferece uma, onde a gente oferece outra. Então, com eles é a mesma coisa, é gradual. E aí faz essa água saborizada, se às vezes ele está com dificuldade, né, de beber a água. E vai a mesma ideia que você falou. Começa de uma fruta, né, as frutas cítricas, a menos ácida e vai até a mais ácida. Né? Sempre começando, quando se trata de olfação e paladar, a gente começa sempre do
menos agressivo para o mais agressivo. Quando se trata de tátil, começamos sempre quando está, né, baixo, sempre do mais agressivo para o menos agressivo. É o contrário. Se essa sensação tátil estiver hipersensível, é o contrário. Começa da mais macia para a mais áspera. Né? Da mais molinha para a mais dura. Se tiver baixa, é o contrário. Senão você vai hiperestimular seu filho, e esse hiperestímulo vai trazer transtorno, desorganização, que vai afetar tudo na vida dele. Vai afetar a psicomotricidade, vai afetar aprendizado, vai afetar atenção, vai afetar concentração e vai afetar principalmente o sono e alimentação. Exatamente. A gente teve uma pergunta aqui, que eu consegui ver, sobre oferecer medicamento para o autista que tem essa sensibilidade Gustativa. Não. Auditiva. Isso. Lembrou o nome. Auditiva. Eu não sei se você sabe. Medicamento para diminuir essa hipersensação? Não. A gente não pensa em medicamento nunca, pelo amor de Deus. Quando a gente fala em sensações, quando a gente fala em sensorial, medicamento não. É tudo natural, é tudo de forma igual eu estou dizendo. Uma criança hipersensível, auditiva, é procurar dentro de casa, em alguns momentos, aquilo que você já sabe que vai provocar distúrbio sensorial, que vai desorganizar sua criança, como, por exemplo, uma criança que tem horror a aspirador de pó. Se você vai passar o aspirador de pó naquele momento, usa de recursos para tirar a criança para um ambiente que não vai chegar o som tão intenso e usa o recurso dos fones. Nesse momento, coloca os fones, ele assistindo um vídeo que ele quer, ou se não está assistindo nada, mas um fone que tire o som. Então, é sempre que a gente usa, são essas estratégias. Quanto à medicação, não, jamais. Eles já tomam medicações demais, mesmo o autismo mais leve, ele tem, às vezes, muita agitação, tem muito transtorno de ansiedade, tem muita inquietação, porque ele tem um cérebro muito acelerado. Então, ele tem um cérebro hiperativo. É uma criança que dorme, mas o cérebro não para, não descansa. Então, muitas vezes, a maioria deles, até os leves, já tomam aí uma carga de medicação, risperidão, né? Tomam outros para dormir mesmo, entendeu? Como neuroleptil. Então, para que a gente vai oferecer mais medicação? As crianças típicas, né? Atípicas, que são os autistas, eles têm uma propensão maior de distúrbios e de disfunções mesmo da parte respiratória. Então, são crianças que pegam a gripe, assim, fácil, que o tempo mudou, resfriou, tão ruimzinho. A imunidade tem uma relação. Tem relação. Então, muito forte. Forte, autismo, porque eles costumam ter uma reação. Então, ali, daquela simples rinite, ela já se torna uma bronquite, ela já se torna uma pneumonia. Então, eles tomam muita medicação. É amigdalite. Então, assim, todas essas dificuldades ligadas à respiração, eles podem ver que os autistas, eles passam o ano inteiro com dificuldades, tomando remedinho por conta de mudança de tempo, por conta, igual a gente vê no verão muito, todo mundo desregula nessa disfunção gastrointestinal, né, tem essas viroses aí. Eles são mais propensos, bem mais. Então já tomam muita medicação. Como que a gente vai oferecer mais medicação para tirar uma sensibilidade de filtro auditivo? Não, são artifícios que não trazem malefícios, que trazem tudo externo, nada que seja invasivo. Sim. Então, acho que a gente já falou bastante, vamos encerrar. Se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, a gente vai rever a live e... Eu queria só dar uma dicasinha, pode? Sim, claro. Olha, dentro dessas crianças com essas disfunções todas, problemas motores que trazem, grande dica, procurar ver qual a dificuldade sua criança está, o que ela mostra mais. Tem alguns tipos de esportes que ajudam muito. E danças, né? Então, assim, o que eu indico? Tem autista que você não daria nada por ele numa dança. De você olhar andar robotizado, andar olhando só para o chão. Então você fala, esse dançar? Como assim? Então eu tenho um autista muito especial, vou mandar um beijo para ele agora, que é o meu querido Arthur Reis, que é um desses meninos que ninguém dava nada pela dança. E a gente foi descobrindo aos poucos que
o desejo dele era a dança. Então, a dificuldade que eu tinha especial com esse adolescente era para fazer o trabalho postural, porque já estava formando uma escoliose na região torácica, lombar. Então, a gente preocupou muito em fazer algumas coisas que mudasse essa postura, para trazer uma postura mais ereta, que olhasse para frente. Resultado? A dança. Então, quando a gente deu a direção, pedimos para ele escolher. E ele escolheu, né? O Free Step Dance. É, o Free Step Dance. Que ele escolheu. É, Free Step Dance. Então, é uma dança assim, que meio mistura de um hip hop com aquela dança de rua americana, que isso trouxe um benefício muito grande para ele e para outros também, que eu tenho que fazem também. Por quê? A postura melhorou. Olha mais para frente. Melhorou a deambulação, melhorou tudo. Então, assim, o planejamento motor, aquela parte motora global, resolveu. Então, aí os professores de dança nos ajudam muito, entendeu? Porque muitas vezes leva para um esporte mais agressivo, como assim o judô, taekwondo, né? Para o muay thai. Ah, porque vai gastar energia. Mas ali, se ele já tem uma agressividade no brincar, ele vai aumentar essa agressividade, porque são, né, alguns esportes que trazem um pouco mais de agressividade. E como eles têm dificuldade de cumprir regras, limites, vai ser difícil cumprir a regra que não pode bater em todo mundo. Sim. Me chateou. Vou só reiniciar aqui, porque deu pauzinho. Deu uma hora, deixa eu reiniciar aqui. Mas pode falar. Então, e assim, a gente indica vários tipos, inclusive a natação traz muito conforto, natação traz muita tranquilidade, melhora do sono, melhora a alimentação, melhora a capacidade respiratória. É um conjunto. Tá? Então, fechando aqui, a Bela vai deixar esse vídeo, né, Bela, Isso. no YouTube. Daqui a uma semana vai estar no YouTube. Pra quem estava aí no Instagram, como deu uma hora, ele pausou, a gente voltou aqui, tá? Só para despedir mesmo. E, né, que nem você falou do seu paciente que tá no Free Step. Isso, e melhorou muito. Estou mandando um beijo para ele e para os outros também, né? Você, tia Cecília, tia Eli lembra de todos. Tia Eli tem um carinho por todos. E precisando da gente, a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Nos procurem. E aquelas perguntas que talvez não deu para responder, nós responderemos lá na frente. Sim, na frente a gente responde, que o assunto é bem extenso. Isso. Então, gente, muito obrigada. Hoje eu sei que foi bem extenso, né? Pedimos desculpa para quem está nos acompanhando pelo Instagram, que realmente deu uma parada aí, mas muito obrigada por nos acompanharem nessa 1h02 que está mostrando ali. Obrigada, gente. Muito obrigada pela paciência e pelo carinho. Um grande beijo. Fique com Deus. Boa tchau, tchau. Boa noite.